Sejam muito bem-vindos ao canal Química Salvador. Na sala de hoje, uma revisão para a prova do primeiro bimestre do ano de 2024 para os sextos anos. Vamos começar então com a primeira questão, sobre a biodegradabilidade. Ser biodegradável significa que tem facilidade para se decompor na natureza, garantindo recursos naturais para as próximas gerações. Agora, propriedade geral e propriedade específica. Propriedade geral é aquilo que toda matéria tem. Específica, então, é aquela que vai nos permitir identificar a substância, certo? Propriedade geral, então, a gente tem a massa, que é medida em grama ou quilograma, ainda tem que usar miligrama. O volume, que é o espaço ocupado, né? Que é medido em ml ou litro. A impenetrabilidade, que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. A divisibilidade, a redução do tamanho, também sem alterar a matéria. A compressibilidade, então, quando se usa a pressão para ocupar um espaço menor, certo? E a expansibilidade é quando ele passa a ocupar um espaço maior. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Temperatura de fusão é quando a temperatura necessária para que o sólido se transforme em um líquido, certo? E temperatura de ebulição é quando o líquido recebe calor e passa para o estado gasoso, tá? Densidade, pessoal. A densidade é a relação entre a massa e o volume da matéria, certo? Então, por exemplo, como é que a gente vai calcular a densidade? Nós temos então a massa, o exercício enunciado da massa e o volume. Tu só vai fazer uma substituição na fórmula. Então, densidade é igual, massa é igual a 25 e o volume igual a 5. Tu vai dividir então massa pelo volume. 25 dividido por 5, nós temos então 5 gramas para cada 1 ml, certo? Bom, agora conceito de matéria. O que é matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? Vamos então para as mudanças de estado físico. Bom, o sólido é quando os átomos estão muito próximos uns dos outros, tá? Quando ele passa para o líquido, que é quando os átomos estão um pouquinho mais afastados, essa passagem do estado sólido para o líquido chamamos de fusão. A passagem do líquido para o gasoso. Gasoso, os seus átomos estão bem afastados, certo? Átomos ou suas moléculas. A passagem do estado líquido para o gasoso se chama vaporização. Se for lento, a gente chama de evaporação. Se receber calor, a gente chama de ebulição. E se for instantâneo, chamamos de calefação. A passagem do estado gasoso, né, para o líquido se chama condensação ou ainda liquefação. Do estado líquido para o sólido, chamamos de solidificação, perdão. E a passagem do estado sólido, direto para o gasoso, sublimação, que é o caso da naftalina, né? E do gasoso para o sólido, chamamos de ressublimação, é o caso do granizo, tá? Que é onde as nuvens, né, que são água na forma gasosa, encontram uma região muito fria e petrifica, virando a chuva de pedra, que é chamada de granizo. E para encerrar, a diferença entre transformação física e transformação química. A transformação física é quando não há alteração da matéria, certo? Que é então o caso de amassar um papel. A química é quando existe uma reação, uma transformação, que é o caso de queimar o papel. A pergunta que tu deve te fazer é: vai voltar a ser o que era antes? Se a resposta for sim, então é uma transformação física. Se a resposta for não, é uma transformação química, certo? Bom, pessoal, a prof te deseja excelentes estudos, uma excelente prova. Um beijão e até a próxima.